Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero contar um estudo de caso da AWS que envolve a migração de vários recursos de rede para o AWS Cloud One, que é um recurso centralizado e gerenciado da AWS, onde você consegue reformular todo o seu ecossistema de redes sem depender de vários appliances, vários periféricos diferentes para conseguir montar toda a sua cadeia de rede, principalmente quando você tem uma infraestrutura global, tá? E nesse estudo de caso vocês vão ver que é uma estrutura muito grande da empresa Yara. E como eu achei que é um artigo muito interessante, eu quis trazer um pouco desse conteúdo para vocês verem que esse conteúdo, além de ser voltado para a parte de redes, voltado para a parte de AWS, mas também mostra muito sobre a parte de projetos, gestão de migrações, né? E envolvendo a parte de ecossistema de nuvem, tá? Então, se você é curioso sobre sistemas de redes, de AWS e migrações, fica aqui no vídeo que você vai aprender muito mais, beleza? Então, bora pro vídeo! Bom, galera, e para quem não me conhece, meu nome é Eder Tomás, e eu crio conteúdos aqui nesse canal chamado IT Life Hacks para trazer um pouco de conteúdo de tecnologia, de cloud computing, carreira e tudo mais. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, acompanhe os vídeos, deixe seus comentários, deixe suas sugestões e, é claro, ative o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo, beleza? Eu quis trazer esse conteúdo aqui, como eu comentei, que eu achei que é um conteúdo muito interessante, né, envolvendo todo esse tema de redes, de conexões, envolvendo a AWS, várias regiões diferentes, né, vários países diferentes, e principalmente a parte de migração, de gestão de projetos e tudo mais. Então é um conteúdo muito bacana, né, que foi publicado lá nos conteúdos da AWS. E eu joguei ele aqui no Notebook LM para trazer todo um contexto em apresentação para a gente tentar destrinchar um pouco, né, esse conteúdo. Então vocês vão ver que é um conteúdo riquíssimo. E depois eu vou deixar também o conteúdo do artigo compartilhado aqui nesse vídeo para vocês acessarem, entenderem um pouco mais, se aprofundar um pouco mais sobre o tema, tá? Mas, olhando um pouco aqui sobre o tema, ele envolve a empresa Yara International, tá? Como que ela conseguiu reduzir os custos em 70% sem downtime na sua migração. Então, isso daí já é um grande atrativo, né, para várias pessoas, várias empresas ter redução de 70% nos seus custos em relação à rede, né? Então, vamos tentar entender um pouco mais sobre esse projeto. Primeira coisa, falar um pouco sobre o ecossistema ali da Yara, né? Então, ela é uma empresa que tem presença em 26 países, né? Com distribuições em mais de 140 países, volume de 100, mais ou menos 100 contas AWS com VPCs interconectadas, né? Então, aí a gente já começa a ter uma dimensão tão grande do tamanho dessa empresa e de todas as conexões que envolvem, né, todos esses países, essas contas, e uma carga de trabalho de 170 terabytes de tráfego de dados por mês. Então, 170 teras por mês, trafegando em todas essas redes, né? Então, imagina o quão caótico que deve ser essa rede e o quão preocupante deve ser você conseguir fazer o planejamento da migração desse ecossistema. Então aqui já tem um ponto de ruptura, né? Mais da metade dos 100 ambientes exigiam comunicação direta ou bidirecional, gerando uma teia de roteamento insustentável para um time ágil. Então, olha só como que a gente pode tentar materializar, né, todas essas conexões de redes, porque você não precisa ter conexões de várias contas diferentes, várias camadas diferentes, né, camadas interligadas entre hubs, spokes, entre países diferentes, entre regiões diferentes. Então aqui a gente dá para ter uma dimensão, né, mais ou menos nesse desenho aqui, na cadeia de conexões que existem entre vários ambientes diferentes. E aqui a gente também tem uma ideia do ambiente legado, né? Então eram 82 instâncias dedicadas, e aqui a gente já começa a tentar destrinchar um pouco do que era o as is do ambiente.
que eram essas 82 instâncias, né? Aí quando a gente fala em instâncias, a gente imagina, pô, mas EC2 para utilizar em roteamento, né? É, em AWS ou vários recursos de nuvem, a gente tem os recursos gerenciados, né? Que normalmente são os recursos criados pelas próprias provedoras de cloud. Então, mas quando a gente quer utilizar uma solução que é de um fornecedor de roteadores, né? Por exemplo, um FortiGate, um Cisco ou qualquer outra solução de rede, quando a gente quer utilizar essas soluções no ambiente de cloud, a gente não vai pegar um roteador físico e lá e vai trazer para o nosso sistema de nuvem, né? Normalmente a gente utiliza os appliances. E o que seriam esses appliances? É basicamente você pegar uma máquina virtual, ou no caso da AWS, uma EC2, e você vai colocar o sistema operacional desse roteador nessa máquina virtual. Então, o poder da máquina virtual vai exercer a parte física ou lógica ali, né, desse roteamento, mas o sistema operacional dela é que vai rodar todo o sistema ali, que vai fazer todas as regras de roteamento, regras de configurações de VPN, configurações, enfim, de rotas, de regras de rede e tudo mais, tá? Então aqui a gente já começa a entender um pouco mais como que a gente começa a entrar mais embaixo em todo esse ecossistema de redes. Porque você não passa a olhar só a parte lógica do sistema operacional daquele appliance. Você também precisa se preocupar com atualizações. Quando a gente trabalha com um recurso de EC2, que tem um Windows, que tem um Linux, que tem um sistema operacional, a gente precisa se preocupar com a instalação, o update, né? A parada, com toda a parte de downtime que você vai ter em cima daquele recurso quando você for aplicar uma atualização. Então, se a gente está trabalhando ali com 82 instâncias dedicadas desses appliances de Cisco, FortiGate, ou, enfim, qualquer tipo de appliance, qualquer tipo de atualização, né, desse sistema operacional, a gente vai precisar demandar tempo, a gente vai precisar demandar planejamento para esses downtimes, né? Tem que se preocupar com recursos em redundância, né? Pelo menos 2 recursos para cada ambiente para conseguir ter um tipo de redundância ali. Então aqui a gente já consegue ver toda a camada de preocupação com atualizações, com disponibilidade, com toda a parte física não, né? Lógica ali de operação, né? Para as pessoas estarem dedicadas para fazer esses tipos de atualizações. E aqui a gente vê que eles passaram que eram 70 instâncias EC2 para camadas de spoke, ou seja, as camadas de borda desse ecossistema de rede, mas 12 instâncias de EC2 voltadas ali para a parte de Transit Gateway e controllers de terceiros, tá? Então a gente já tem uma gama muito grande aqui de envolvendo a camada de rede, e todos esses ecossistemas eram recursos não gerenciados, ou seja, eram os próprios engenheiros ali que cuidavam desse ecossistema e cuidavam das suas atualizações, tá? E aqui a gente começa a ver um pouco do que seria o 2B, né? O que seria o AWS Cloud One. Então, o AWS Cloud One é um recurso gerenciado da AWS justamente para substituir todo esse ecossistema de várias VMs, várias EC2 desempenhando o papel ali de roteadores, né, de appliances. Então, em vez de você ter todas essas 82 EC2 desempenhando esse papel de appliances de rede, né, fazendo todas essas conexões, você tem um recurso gerenciado e único. E o que seria esse recurso gerenciado? Quando a gente trabalha com nuvem, os recursos gerenciados normalmente são aqueles recursos que o próprio provedor de cloud já cuida da parte de atualização, a parte de configuração. Então já é uma carga operacional a menos que você precisa se preocupar. E ele vai estar centralizado ali, conectando com vários outros recursos de redes. Então, como essa empresa, né, a Yara, tinham atividades em vários lugares diferentes do mundo,
né? Sejam regiões diferentes, nessas regiões várias VPCs diferentes, a gente consegue ver que o AWS Cloud One ele era um recurso centralizado que conectava com todas essas regiões, com todas essas VPCs de lugares diferentes. Além disso, ela também se conectava com seus ambientes on-premises, né? Então imagina que cada país ali diferente tenha o seu ambiente on-premises de data center para se conectar também. Você também poderia conectar o AWS Cloud One com esses ambientes on-premise, né? Fora que, além de ser um recurso gerenciado, né, que já tira um pouco dessa carga operacional de se preocupar com atualizações, é uma console única onde você também conseguiria centralizar as suas configurações. Em vez de você se preocupar com a configuração de 82 dispositivos diferentes, você tem a preocupação de gerenciar apenas uma única configuração ali de uma política JSON no lugar centralizado. Aí você pode se perguntar, pô, mas será que não é um pouco perigoso você centralizar toda essa configuração no único lugar, né? Aqui entra um outro fator que, quando você começa a trabalhar com essas configurações em arquivos, você começa a trabalhar com versionamento de código. E com o versionamento de código, você vai colocar tudo isso numa esteira, né? A gente vai entender um pouco mais aí para frente que trabalhando com a esteira, você vai trabalhar com parte de versionamento de código, revisão de código. Então não é só um único analista que vai aplicar uma atualização, né, que ela vai diretamente para a produção. Provavelmente ela vai passar por ambiente de desenvolvimento, homologação, produção. Vão ter outros analistas que vão revisar aquela modificação, né? Vai ter toda uma pipeline ali que vai validar se aquela atualização pode acabar quebrando o ambiente. Então você não vai simplesmente modificar isso no portal ali e aplicar essa modificação. Você vai ter várias verificações de código, de sintaxe, enfim, para validar se aquela modificação vai parar de pé, tá? E aqui a gente consegue também ter uma ideia de padronização das configurações. Ou seja, você vai ter ali os seus ambientes de produção, pré-produção, não produção e teste, né, para subir todo esse design de rede, né, de ambientes no seu ambiente de AWS. Mas imagina que você vai ter uma única configuração e você vai conseguir replicar essa configuração para cada um desses ambientes utilizando tags, né, utilizando attachments. Ou seja, se eu colocar aqui determinado ambiente vai ter uma tag de produção, o próprio arquivo de configuração vai entender que ele vai precisar alocar os ambientes em determinadas contas, com determinadas configurações, com determinados escopos de redes. Então você usa uma mesma configuração e o que vai mudar normalmente ali vão ser as tags, né? Se vai ser um ambiente de produção, pré-produção, não produção ou teste. E para cada um desses tipos de tags, ele vai alocar uma segmentação de rede diferente, uma configuração de rede diferente, onde você consegue criar essas regras de isolamento. Tá, eu quero que, por exemplo, o ambiente de produção e pré-produção tenham conexão entre eles, mas não quero que produção fale com não produção. Normalmente um tipo de regra que nós utilizamos nas corporações, que é não ter cruzamento de ambientes, né? Imagina você conectar um ambiente de não produção com produção, pode acabar comprometendo o ambiente com ataques, né? Enfim, de todo escopo de segurança. Ou, por exemplo, eu quero que o ambiente de teste ele seja isolado e não fale com nenhum dos outros ambientes. Você consegue criar essas regras conforme você vai colocando as tags nos seus ambientes, eles vão incorporando esses tipos de regras, tá? E aqui tem uma outra parte também da configuração, que é você tirar a necessidade de ter uma intermediação, né? Um recurso de Transit Gateway no meio das suas conexões. Então primeiro vamos falar aqui do ambiente legado. Quando você vai conectar o seu ambiente on-premises com as suas soluções de rede,
Normalmente, ou você utiliza de uma VPN, né, uma conexão VPN, ou você utiliza o Direct Connect, que é a configuração de baixa latência ali para AWS. Só que para você configurar um Direct Connect, o que você precisa? Você precisa de um Trust Gateway para conectar o seu ambiente on-premises e o seu ambiente de nuvem. Já utilizando o AWS One, você consegue conectar o seu ambiente on-premise diretamente no AWS One, porque ele tem interface padronizada com o Direct Connect. Então você já tira uma carga de ter um Trust Gateway para fazer essas configurações, né? Fora que conexão de uma VPC com uma outra VPC, você não precisa conectar elas diretamente, você conecta elas entre com o recurso ali do AWS Cloud One, tá? Fora toda a parte de configurações de BGP nativo que você pode utilizar ali no AWS Cloud One, toda a parte de engenharia de tráfego, né? Então você consegue fazer todo o controle de roteamento diretamente dele e toda a parte de agilidade híbrida, né? Em vez de você fazer configurações de Transit Gateway, regras no Transit Gateway e tudo mais, você vai fazer todas essas configurações diretamente ali no AWS Cloud One, tá? E aqui a gente entra um pouco na parte de versionamento de código, de configurações, né? Então, toda essa configuração, ela foi provisionada utilizando o próprio Terraform, né? E no próprio Terraform você consegue identificar ali e configurar no próprio arquivo do Terraform a parte de tagueamento. Então, por exemplo, se eu quero fazer a configuração de um ambiente de produção, eles criaram blocos de construção de automação, né? Blocos dinâmicos, onde você tem uma base de código ali que é meio que imutável, e o que normalmente acaba mudando ali são os tagueamentos. Então é o mesmo bloco de configuração, mas se eu colocar uma tag de produção, ele vai entender que ele precisa provisionar os recursos no formato de produção. Se eu colocar uma tag de não produção, por exemplo, ele vai provisionar os recursos com as regras de não produção. Então você consegue diminuir a necessidade de criar um arquivo Terraform para cada VPC, para cada configuração de rede. Você acaba utilizando os módulos ali do Terraform para fazer reutilização de código, e por estar utilizando o próprio Terraform para fazer essas configurações, entra naquele cenário de versionamento de código. Então eu vou provisionar essa configuração primeiro no meu ambiente de desenvolvimento, vou validar ali se está tudo ok, depois subo para um ambiente de homologação, faço uma parte de validação ali, posso colocar gates de verificação do ambiente, né? Antes de eu fazer um provisionamento em homologação, pré-produção e produção, eu quero que um outro analista verifique meu código para ver se está tudo ok ali. Coloco toda a parte de pipeline para fazer a verificação do código, para ver se tem algum erro de sintaxe, algum erro que pode acabar comprometendo o ambiente de produção. E com isso você vai ganhando cada vez mais disponibilidade, mais confiança nas atualizações que você vai fazendo. Fora que, se você fizer algum tipo de atualização que pode acabar comprometendo o seu ambiente, é só você fazer um rollback, você restaurar a última versão do seu código ali, que ele volta no estado onde ele estava totalmente operacional, tá? Só que a gente falar em todo esse tipo de configuração é muito fácil, né? Como que a gente vai ir para a parte da prática, de realmente começar a fazer a migração dos nossos ambientes? Porque a gente está falando aqui de 82 appliances de roteadores, né? Conectados entre eles, conectados com vários workloads, vários ambientes que estão em operação, e normalmente a gente não vai conseguir fazer um Big Bang, né, de fazer uma migração, de migrar todo esse ecossistema diretamente para o Cloud One. Como que a gente consegue fazer uma migração minimizando o impacto na operação, né? Então foi aí que eles utilizaram o próprio Transit Gateway da AWS como uma ponte
entre o ambiente legado e o ambiente novo, que seria o AWS One. E como que eles fizeram isso? Então imagina que no ambiente legado tem todo aquele ecossistema de VPCs conectadas, appliances, né, os 82 appliances conectando regiões, países diferentes, né? Eles criaram o ambiente, o novo ambiente, utilizando o AWS Cloud One, e eles utilizavam o Transit Gateway para fazer migração de cada uma dessas VPCs. Ou seja, eu migrava uma VPC para o Cloud One, encaminhava toda essa parte de roteamento utilizando o Transit Gateway e verificava se a rede, se todas as conexões permaneciam ali intactas e funcionais. Se alguma coisa desse errado, era só eu fazer o rollback dessa VPC para o modelo legado, né? Replanejar e fazer uma nova tentativa de migração. Mas se tivesse tudo ok, eu ia para uma outra VPC. Então, imagina que eu tenha 100, 200, 300 VPCs, eu vou fazendo a migração de VPC por VPC, né? Utilizando todas essas migrações de roteamento, utilizando o Transit Gateway. E uma vez que todos esses VPCs estejam migrados para um novo ambiente, eu consigo descomissionar, né? Eu consigo desligar os appliances daqueles ambientes do ambiente legado, tá? Então esse daí foi mais ou menos a estratégia que eles utilizaram. A gente não faz o Big Bang, a gente não desliga tudo, move tudo para um ambiente novo, até porque seria muito custoso, demandaria muito tempo para você fazer todo esse tipo de migração, mas você vai fazendo faseado, né? Vai pegando pedaço por pedaço, VPC por VPC, vai fazendo as suas migrações ali e passa a ter um pouco mais de segurança de você não fazer uma migração muito grande, né? Você vai fragmentando esse tipo de migração. E aqui está um pouco do roadmap que eles utilizaram para fazer toda essa migração. Então foram incríveis 12 meses, né, para fazer essa migração, onde a primeira fase ali foi uma POC que eles utilizaram ali para construir toda uma prova de conceito, né? Então, vamos ver como é que esse ambiente, utilizando a AWS Cloud One, algumas VPCs ali, como que eles se comportam nesse novo ambiente. Então, foi basicamente ali mais ou menos 5 meses de POC para construir esse ambiente de AWS Cloud One, selecionar algumas VPCs e conectar nessa AWS Cloud One, ver qual que é o comportamento, como que ele funciona, né? Todo o desenvolvimento de configurações de Terraform, como que ele funciona com contas diferentes, com regiões diferentes, com configurações de BGP diferentes, né? Então foram grandes 5 meses aí para testar, validar, entender que esse cenário pararia de pé. Uma vez que você validou numa POC, entendeu ali que com aquela fração mínima, né, de VPCs que está dando certo, entendeu como que seria a migração de cada uma dessas VPCs, eles tiveram ali mais uns 2 meses, mais ou menos, entre junho e agosto, para entrar numa fase de preparação, onde eles fizeram refinamentos da infraestrutura como código, né, da parte do Terraform, fazer a construção do Transit Gateway, que serviria como ponte entre o ambiente legado, né, o ambiente as is ali de rede, e o ambiente novo. E a partir de agosto até mais ou menos aí fevereiro de 2026 foi realmente o período de migração, onde eles começaram a pegar cada uma daquelas VPCs e migrando uma a uma até conseguirem fazer toda a migração dos seus ambientes para esse ambiente novo com AWS Cloud One. E lá em fevereiro eles entraram no período de conciliação. Provavelmente deixaram aí um período para avaliação, se está tudo funcionando, tudo ok, tudo certinho. Uma vez que está tudo certo, está tudo funcionando, todos os roteamentos ali, tudo ok, eles entraram na etapa de destruição do ambiente legado, né? Então todas aquelas 82 EC2 que serviam como appliance, que serviam como alicerce ali do ambiente de rede antigo,
eles foram descomissionados e eles passaram a utilizar só o ambiente novo, tá? E aqui a gente consegue fazer um pouco de um comparativo do ambiente legado para o ambiente novo, né? Então, imagine que o ambiente legado são as EC2 com appliance, né, com o sistema operacional ali dos roteadores, e no sistema novo é o AWS Cloud One com todas as suas configurações. Então, na primeira camada aqui, a camada de infraestrutura. No ambiente legado, 82 EC2 ligadas, que precisavam estar ligadas 24 horas, né, 24/7. Tinham toda a questão ali de esforço, né, para cuidar de regras que estavam dentro dessas EC2, desses appliances. Precisavam se preocupar com a parte de atualizações, com janela de atualização, planejamento e tudo mais. Quando a gente olha aqui para a AWS Cloud One, a gente tem zero de preocupação com essa camada de infraestrutura, porque ele é um recurso gerenciado. A própria AWS vai aplicar suas atualizações, vai se preocupar com essas atualizações, vai escalar esse ambiente, né, para ele conseguir comportar todo esse tráfego. Nós temos aqui também a parte de rotinas de manutenção, né, justamente como eu comentei. Você não tem mais que se preocupar com atualizações, com gerenciamento, né, de reboots dessas 82 appliances. Já no AWS Cloud One é invisível porque é um recurso gerenciado, é a própria AWS que acaba se preocupando com toda essa parte de manutenção. Parte de regras customizadas em appliances. Então imagina que cada appliance tinha o seu conjunto de regras e essas regras não eram compartilhadas entre eles. Então você tinha que entrar em um appliance, fazer uma alteração de regra, tinha que entrar em um outro appliance, fazer outra alteração de regra. Então imagina você, se você tem uma política que acaba sendo global, que precisa ser disseminado em todas as regiões, em todos os países diferentes, você precisaria fazer essa alteração em todos os appliances, em todos os 82. Já no caso aqui, no AWS Cloud One, como é um recurso centralizado e tem um único arquivo de configuração, você precisa fazer a modificação em um único arquivo. Então você centraliza toda essa parte de modificação. Aí parte de visibilidade e monitoramento, né? Nós temos aqui as caixas pretas de fornecedores. Então, pensando pelo cenário de corporações, se você é uma empresa que não tem expertise ali em trabalhar com determinado tipo de appliance, provavelmente você vai contratar um fornecedor que vai fazer esse tipo de configuração. E você vai passar as demandas para esse seu fornecedor. O fornecedor vai lá, vai falar da janela de implementação dele, vai falar que vai fazer determinada configuração, só que muitas das vezes você não consegue ter esse tipo de visibilidade, até porque você pode não conhecer desses appliances, de como que funcionam essas configurações. Então todo esse nível de conhecimento fica voltado muito ali para o fornecedor. Já quando a gente olha aqui para a parte de AWS Cloud One, você tem toda a parte de monitoramento, visibilidade ali através do CloudWatch. Você também tem o Network Manager para você ter toda essa parte de monitoramento, de entender o que está rolando ali no AWS Cloud One, né? Claro que se você também não tem a expertise de trabalhar com a AWS Cloud One, você vai repassar isso para algum fornecedor que tenha esse tipo de expertise, mas toda a parte de monitoramento acaba ficando disponível ali no próprio portal da AWS para você. E também tem aqui o último fator, que é o risco humano. Como eu comentei, se você repassa toda essa parte de gerenciamento para um fornecedor, muitas das vezes a parte de especialidade, a parte de conhecimento, a parte de gerenciamento desses appliances acaba ficando com o fornecedor, né? Você tira um pouco dessa sua carga operacional de ter que gerenciar um ambiente que você não conhece, mas infelizmente você repassa tudo isso para o fornecedor,
Por um lado é bom que você não tem uma curva ali de aprendizado, mas você não tem a expertise, você acaba não desenvolvendo toda essa parte de conhecimento de aplicar todo o gerenciamento em cima desses appliances. Agora, quando você trabalha aqui com AWS Cloud One, o que você precisa se preocupar é com o conhecimento de infraestrutura como código e Terraform, porque é através dele que você vai utilizar toda a esteira DevOps ali para fazer a implementação de mudanças, né, de versionamento de código e tudo mais. E o time precisa conhecer também a parte de Terraform para conseguir fazer o provisionamento e modificações dessas infraestruturas em cada uma dessas mudanças que você vai fazer ali no recurso, tá? Então, são um pouco dos dois panoramas que a gente tem ali dos dois cenários. E aqui a gente tem um pouco do resultado dessa migração. Então, só pensando na parte, por exemplo, de licenciamento desses appliances, porque não é simplesmente você ligar uma EC2 com um sistema operacional ali da Cisco, da Fortinet, né, FortiGate, enfim, você também precisa ter a parte de licenciamento dessas máquinas, né, desses appliances, fora a parte de tráfego, que acaba tendo um custo também do tráfego, fora a parte de repente o custo com o fornecedor que vai estar gerenciando todo esse appliance. Então aqui nesse caso da empresa Yara, eles tiveram 70% de redução de custo total, só fazendo um comparativo ali de licenciamento e o custo das EC2, né? Tudo isso foi repassado ali para o custo do AWS Cloud One, que logicamente não é um recurso barato, né? Mas se você for pensar e fazer um comparativo de 72 máquinas virtuais que precisam estar ligadas o tempo todo e tem todo o custo de licenciamento e até o fornecedor, acaba vendo que teve uma redução muito grande, né? Fora a parte de segundos de downtime. Como teve toda essa estratégia de migração entre ambiente legado, ambiente novo e o Transit Gateway ali no meio do caminho, cada migração de VPC ela não era percebida porque você fazia todas as regras de roteamento, fazia a migração da VPC, validava que estava tudo ok ali, né? É claro que não fazia isso no horário comercial, mas você ia fazendo faseado, né? VPC por VPC, para não ter nenhuma preocupação de fazer um Big Bang e acabar estragando todo o ambiente ali. E 82 EC2 eliminadas, né? Menos EC2 para você se preocupar com atualizações, se preocupar com aplicação de pads, aplicação de conexões, enfim. Então, 82 recursos a menos substituídos por um único AWS Cloud One, tá? E aqui um pouco do playbook que a Yara utilizou, né? 6 regras de ouro para conseguir possibilitar essa migração de nível Enterprise. Então, primeiro, o modelo de ponte, justamente o modelo onde ela utilizou o Transit Gateway para fazer essa migração. Então, quando você olha esses tipos de migrações que é de nível Enterprise, que envolvem regiões diferentes, contas diferentes, países diferentes, você não vai simplesmente desligar tudo, mover para o novo ambiente e religar tudo. Imagina que isso não vai ser conseguido fazer em poucas horas, né? Então é interessante você estudar uma estratégia de migração onde você vai fazendo isso faseado, tentando minimizar o máximo o impacto dessa migração. No caso dela, fazendo a migração VPC por VPC, ela diminuiu bastante o nível de impacto, que se desse erro, daria erro só naquela VPC e ela faria rollback para o modelo legado, replanejaria e faria uma nova tentativa de migração. Então esse daí foi um modelo de ponte de migração que acabou ajudando bastante nesse processo de migração. E o segundo ponto é justamente essa parte de migração cirúrgica. Você não está fazendo a migração de uma conta totalmente, de um país totalmente. Você está fazendo do menor recurso possível. Então, em cima de países, regiões, né, availability zones ali,
o menor fator de rede ali era justamente uma VPC e eles escolheram fazer essa migração VPC por VPC, diminuindo o risco dessa migração. Código, né? O terceiro fator aqui, que é a parte de código. Então, quando você começa a trabalhar com AWS Cloud One e começa a utilizar o Terraform, né, infraestrutura como código para gerenciar ele, você coloca todo o gerenciamento dele dentro de uma esteira DevOps, dentro de um versionamento de código, dentro de uma esteira onde você vai primeiro fazer atualizações em desenvolvimento, homologação, depois produção, vai colocar mais de uma pessoa para fazer a validação do código ali. Então você consegue dar mais confiabilidade no seu processo de atualização e não simplesmente indo lá no portal e fazendo uma modificação a dedo, onde qualquer modificação poderia derrubar toda a empresa em todos os países, né? Então eles encontraram esse meio de conseguir mitigar esse tipo de risco de uma modificação errada ali e derrubar todo o ambiente deles. E também tem a parte de testar as bordas, ou seja, antes de fazer toda uma migração, eles fizeram uma prova de conceito. Vamos ver se esse ambiente aqui vai parar de pé. Vamos pegar uma fração dessas VPCs, vamos fazer algumas migrações e vamos ver como é que ele se comporta, como é que vai ser cada uma dessas migrações de VPC. Será que vai ser algo tranquilo? Quanto tempo que a gente vai demandar para fazer a migração de cada uma dessas VPCs? Então eles começam a entender ali com uma fração minúscula, né, de todo esse ecossistema da empresa, como que se vai se comportar e até entender como que eles deveriam planejar essas migrações para efetivamente o momento ali da migração, né? A parte de cofres virtuais planejados, ou seja, a parte de você ter uma política centralizada ali das suas regras de configurações, qual VPC pode falar com qual outra VPC, qual país fala com outro país, comunicação entre ambientes, né? Produção fala com pré-produção, não produção não fala com produção, ambiente de teste isolado. Então você tem todas essas regras de comunicação, de conexões centralizadas, e tudo isso, se você tem isso versionado, né, você consegue, caso alguém vá lá e apague a configuração, simplesmente restaurar a última configuração que era válida, né? Fora a parte de desintermediação, ou seja, imagina que cada conexão do ambiente on-premises com a nuvem precisava ter um Transit Gateway ali no meio para fazer as conexões com o Direct Connect. Quando você conecta o ambiente on-premises com a AWS Cloud One, você tira a necessidade de ter um Transit Gateway. E o Transit Gateway é um recurso que acaba tendo um custo elevado, tem toda a parte de configuração dele também. Então você acaba reduzindo custos, né? Faz essa conexão direta entre o seu ambiente on-premises com a AWS Cloud One, diretamente ali pelo Direct Connect, né? E tira um pouco dessa carga operacional, expertise e até de custo do Transit Gateway, tá? E um pouco aqui de futuro, né, desse ambiente, a gente pode pensar aqui como prontidão para o futuro, fundação de rede, onde a complexidade foi substituída por agilidade. Então, tentando centralizar um pouco de tudo que esse artigo nos traz, imagina em quantas outras melhorias que a gente pode empregar tendo todo esse ecossistema de rede centralizado no AWS Cloud One. Você consegue ter uma segurança centralizada, né? Você consegue colocar a parte de segurança no versionamento de código, nas regras de comunicação entre as VPCs, você consegue colocar, ter uma parte de auditoria muito mais centralizada. Em vez de você ficar olhando vários appliances diferentes, você vai estar
olhando um único recurso. A gente consegue se conectar aqui também com a parte de IA generativa. Imagina o quanto uma IA generativa não poderia ajudar no gerenciamento dessas regras, no gerenciamento do código, na validação dos códigos ali, na construção desse próprio código, das regras, né, de configuração ali do AWS Cloud One. Toda a parte de observabilidade avançada aqui também. Então, além de você ter a observabilidade de cada uma dessas VPCs, você consegue também ter uma observabilidade centralizada do que está passando por dentro ali do AWS Cloud One, né? Então, são alguns fatores que a gente pode pensar como melhorias para esses cenários enfim, já foi uma mudança gigantesca, né? Sair de um ambiente legado para um ambiente novo, e teve toda a questão de redução de custo, redução de operação, né? Operação que vai demandar atualizações desse ambiente. Então, eu acho que foi um artigo muito bacana que eu achei que deveria passar aqui no canal. Que trouxe uma migração, um planejamento muito bacana. E é claro, como eu comentei, eu vou deixar o link do artigo aqui nos comentários do vídeo, né, na descrição do vídeo, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, entender ali mais ou menos como que foi elaborado. E enfim, o vídeo fica por aqui. Queria agradecer pela sua audiência. Mais uma vez, peço para você deixar o seu like, deixar seus comentários no vídeo, comentar um pouco o que você achou sobre esse processo de migração, de repente algo que você poderia fazer diferente, identificou ali que possa fazer diferente. Será que você conseguiria fazer um planejamento desse nível para uma empresa enterprise, uma empresa que tem sede em vários países diferentes, várias contas diferentes, várias localidades diferentes? Deixa um pouco aqui nos comentários qual foi a sua percepção sobre esse conteúdo. E mais uma vez, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva, ative o sininho e não perca mais nenhum conteúdo. Beleza? Muito obrigado e até mais!